Esse é o programa Nossa Vida, Nossa História. Hoje conversando com a professora Corina Scalabrin Gazola. Professora Corina, ainda na questão da vida profissional da sua família, enfim, da atividade comercial da família Scalabrin, a gente teve um episódio, de certa forma, para a época, de grandes proporções, seria hoje também de grandes proporções, enfim, um incêndio que vitimou o prédio onde funcionava a empresa familiar ali da Scalabrin, né? Em que ano isso foi? Em 1946, né? Eu me recordo que foi em outubro de 46. Sim. Eu estava em Ibiaçá fazendo estágio, né? Certo. E quando um táxi apareceu lá, me apanhando, e aí eu até fiquei assim, digo, o que é que aconteceu? Aí, depois do caminho, ele me contou que tinha havido um incêndio, inclusive tinha queimado 3 casas nossas. Uhum. E começou incêndio no Douzan, um circuito, Sim. E queimou a oficina mecânica do senhor Aníbal Cola, a casa de moradia do senhor Aníbal Cola, a casa ao lado das lojas Douzan e mais 3 casas nossas. Uhum. E, então, foi um desastre. Mas, graças a Deus, não houve nenhuma vítima. Não houve ninguém vítimas, vítimas período, né? Não houve, né? Só perdas totais. Perdas totais. As construções eram todas em madeira, madeira, né? Eram em madeira as construções, né? Então, por isso que aconteceu isso. Voltando um pouquinho na questão dos seus estudos, enfim, a senhora estudou no Colégio Rainha da Paz, né? Eu estudei no Colégio Rainha da Paz. No antigo colégio, No né? antigo colégio, era de madeira, um colégio muito bom, grande também, né? Uhum. Eu estudei desde os 7 anos até a admissão. A senhora tem lembrança desse período, de algumas professoras, colegas? Tenho lembrança das professoras que ficaram na mente, porque eram muito excelentes. Geralmente eram professoras quase todas, só tinha uma fiscal, que vinha de vez em quando, né? Uhum. Passar a fazer a fiscalização na escola. Sim. Mas, se não, era uma professora Hilda Maria, que eu não esqueço, a professora Rosa Maria, a professora Graciema, e outras professoras, né? A Severina. Uhum. Todas irmãs, né? Todas irmãs, todas já falecidas, né? Uhum. Já mas a irmã Graciema, até pouco tempo, né? Até pouco tempo ela estava aí conosco, aí. né? Foi diretora da escola. Foi um período muito gratificante. A escola ainda era de madeira, né? Era de madeira. Nesse período era de madeira. A senhora lembra quando é que a escola foi construída, esse novo prédio? Não lembro. Não lembro, não tenho certeza da data. Uhum. Mas a senhora já não estudava mais ali? Quando eu só licionava ali daí. Depois passei a licionar na escola nova. Sim. Depois de formada, né? Certo. Nos seus estudos, a senhora frequentou, então, o Rainha da Paz. Até que série a senhora fez? Eu fiz até a 6ª série, porque naquela época a gente estudava até a 6ª. Não era até o 5º fundamental, né? Aí fomos fazer o exame de admissão em Vacaria, que aqui não havia. E como aí naquele ano encerrou o curso complementar em Vacaria. Sim. Aí fomos transferidas para Bento Gonçalves. Aí fizemos todo o curso em Bento Gonçalves, no internato, né? Sim. Tinha que ficar interna. No Bento Gonçalves, no Colégio Nossa Senhora Medianeira. Nossa Senhora Medianeira, um colégio tradicional, muito bom. E aí... Que, coincidentemente, era da Ordem das Irmãs Scalabrinianas, né? Isso mesmo, eram as Irmãs Scalabrinianas. E aí, então, em 45 eu me formei, em fins de dezembro de 45, e em 46 que foi a formatura. Uhum. E aí, nesse mesmo ano, eu fui designada para fazer o estágio em Ibiaçá. A senhora já começou Julho de 46. Em Ibiaçá. Ibiaçá. Uhum. Aí foi quando deu o acidente, esse que houve o incêndio. Sim. Lá em Ibiaçá a senhora trabalhou por 6 meses? Não, eu trabalhei mais. Eu trabalhei 3 anos e meio. 3 anos e meio em Ibiaçá. 3 anos e meio. Certo. E aí eu era diretora lá, né, depois, e trabalhei com a senhora muita dedicação. Não lecionou em Barretos? Lecionei em Barretos. De Ibiaçá, me transferiram para Barretos porque eu casei, né? Eu certo. casei, naquela época, então, dava direito a vir mais
perto, certo. né? A senhora era professora estadual já, então, quando foi... Professora estadual. Certo. E aí foi fundado o grupo escolar da Serrinha, naquela época, em Barretos. Ah, sim. Hoje o Horácio Severo da Costa era o grupo escolar da Serrinha. Eu fui a primeira professora estadual lá, que abriu a escola. Certo. E depois veio a professora Terezinha Capri trabalhar comigo e a professora Zeni Mota. Ah, sim, professora que era pela prefeitura, né? A senhora era professora estadual. E o colégio era do Estado, Era, né? do Estado, era grupo escolar. Grupo escolar, que era da a Serrinha. designação. Depois que passou para João Horácio Severo. Horácio Severo da Costa. Horácio Severo da Costa. Isso, porque o terreno era dele, foi ele que doou, me parece. Isso. Que a história é mais ou menos essa. Aí, me parece que a senhora lecionou por um período lá, foi diretora lá também, Sim, né? fui diretora. A senhora foi transferida aqui para a cidade, para o grupo escolar da sede, né? Fui aí... Hoje, Colégio Kennedy, né? Hoje é Kennedy. De 1950, né? 50. Daí vim para o grupo escolar da sede de Lagoa Vermelha, que hoje é, como o senhor disse, escola de primeiro e segundo grau, Presidente Kennedy. Eu trabalhei até me aposentar. Ali a senhora lecionou? Lecionei, fui diretora, 11 anos com a direção. Nós comentávamos em outro momento a questão da nomenclatura da escola, né? Sim. Que faz referência a um líder estrangeiro, né? E não nacional, né? Naquela época, era grupo escolar, quando eu fui para lá, da sede de Lagoa Vermelha. Sim. E depois, por ocasião da morte do presidente Kennedy, eu não me lembro bem o ano que foi, mas foi em 1953, parece. 63. 63, isso mesmo. Aí, então, um grupo de professoras lá, que eu não fiquei sabendo, mandaram um ofício para Porto Alegre pedindo o nome, que trocasse o nome para Grupo Escolar Presidente Kennedy. E foi aceito. Mas o povo aqui de Lagoa não ficou satisfeito, porque havia tantas pessoas assim boas e que mereciam o título, né, o nome da escola. A homenagem, não é? Porque, de certa forma, a homenagem é um líder estrangeiro e não alguém da nossa própria comunidade que poderia ter sido, né? Que tenha feito um trabalho importante aqui. Que nós temos muitos homens ilustres aqui. E professoras, que são lagoenses, enfim, claro, né? Exatamente. E ficou até hoje, né? Ficou o nome Presidente Kennedy, mas futuramente poderá trocar, né? Claro, não, assim como trocou do grupo escolar da sede para Kennedy, pode trocar também para outra, numa homenagem a alguém importante da Lagoa Vermelha. Mas, professora, a senhora, então, se dedicou ao magistério por mais de 32 anos. Sim. Trabalhei, 3 turnos eu trabalhava. De manhã, de tarde e de noite. Porque havia o substitutivo. Lecionava nos 3 turnos? Eu não lecionava. Sim, porque a senhora teve um período de direção, né? Direção, mas eu tinha que atender. Claro, nos 3 turnos de manhã, de tarde. É uma dedicação, né? A vida como professora. Mas o que a senhora, depois desse período em que a senhora trabalhou como professora no Kennedy, a senhora voltou a trabalhar que se aposentou, né? Voltou a trabalhar na empresa do pai, né? Na Scalabrin. Eu trabalhei também na empresa do pai, sim, porque depois que eu me aposentei, do pai da família, enfim, porque eu também era sócia, né, da empresa. Sim. Isso. Aí eu comecei a trabalhar na loja como gerente da loja. Porque tinha o meu cunhado, o Firmino, meu esposo em 58 faleceu, né? Então eu me vi obrigada a trabalhar porque eu me achava muito solitária e precisava de um trabalho. E o trabalho ocupa sempre. Né? É isso. Aí a senhora trabalhou na Scalabrin, a senhora me falou que, num certo período, depois que se aposentou, trabalhou na parte do Fundo Rural que a empresa recebeu. E aí, por ocasião da fundação do Fundo Rural, selecionaram diversas firmas aqui de Lagoa Vermelha, incluindo a nossa, Ferragens Amadeu Scalabrin. Eu digo nossa, agora não é mais minha, né? Sim. Mas fez parte da vida, firma, né? Naquela época que foi o INS
que selecionou, né? O INPS na época? Naquela época era INPS, né? Agora que é INSS. Isso. E aí, então, foi selecionada a nossa firma, Ferragens... Para fazer o encaminhamento. Para fazer o encaminhamento da aposentadoria do trabalhador rural e do produtor rural. E também os funerais, né? O benefício do funeral e o benefício também da... Como é que é? Da viúva? Como é que é? A pensão, né? Isso, estava esquecendo. E aí, então, foi selecionada a nossa firma e nós ficamos mais ou menos 4 anos com a representação. Depois passou para o INSS. Certo. Então, nós atendíamos os municípios de Ibiraiaras e o município de Esmeralda, Lagoa Vermelha, e quem atendia o escritório era eu, porque meu pai disse, eu só aceito se você atender o escritório, porque eu não tenho tempo. Né? A senhora me falou antes da questão da empresa, da Ferragens Amadeu Scalabrin, que o surgimento dela se deve muito à questão do mercado da época, né? Existiam inúmeras serrarias aqui, mais de uma centena de serrarias, com certeza, na região, em Lagoa Vermelha, na região, e isso demandava, né, material para manutenção, enfim, das serrarias e a empresa se dedicou a isso, né? Tinham clientes da região inteira que vinham se abastecer aqui, né? Doutor João Vicente, naquela época, não me lembro bem o ano em que Lagoa era a princesa do Pinho, né? Isso, exatamente. Era nesse período exatamente Pinho, de 40 a 60 aí, né? Nominada a princesa do Pinho, devido a muitos pinheiros que havia aqui e muitas serrarias. Sim, sim. Então, o meu pai dedicou-se nesse setor de adquirir material para as serrarias, as serras, a serra-fita, se não me engano é o nome, e outros implementos assim que faziam parte das serrarias, né? Sim, sim. Então era uma firma tradicional da região. Vinham assim fregueses de vacaria. Os serrotes de mão, né, que chamavam, né? Serrotes de mão. Serrote de 2 mãos, né, que para se cortar os pinheiros, né? E a clientela era grande, porque vinham pessoas de Passo Fundo, de Vacaria, desde o Barracão, todos esses que agora são municípios, eram distritos naquela época. A zona, toda a região aqui eram clientes da nossa firma, porque não havia peça que não se encontrasse na firma. A Ferragens Amadeu Scalabrin tem mais de 74 anos, a senhora me falava antes, tem, né? 74 anos, isso mesmo, 74 anos. Exatamente. E aí o meu pai era assim, quando chegasse um freguês e perguntasse, eu quero adquirir tal peça, e não havia, ele anotava no caderno de pedidos, porque ele era muito caprichoso e atencioso com os fregueses, era mesmo nato para o comércio. Um ofício natural dele, natural, né, como comerciante. Isso. Mas, muito bem, com a permissão da nossa entrevistada e dos senhores, nós vamos a um breve intervalo. Fiquem conosco, voltamos daqui a pouquinho.